De volta com Bastidores do Poder aqui na tela da Band e na Rádio Bandeirantes. Agora a gente está recebendo o pré-candidato do MDB à Prefeitura de Campinas, o professor Eduardo Coelho. Seja muito bem-vindo ao Bastidores, professor. Muito obrigado, Tiago, pela recepção de vocês, que é sempre muito calorosa. Aqui na Band eu me considero em casa porque é um grupo de pessoas que tem uma missão de trazer a democracia, as informações para as pessoas. E como eu penso na democracia da mesma forma, eu me sinto identificado com o que vocês aqui fazem com a Rose, a Zezé e você, Tiago. Bom, vamos começar então a entrevista, é uma série de entrevistas com os pré-candidatos. Sei que as duas já estão preparadas para perguntar. Vamos lá, Zezé ou Rose, quem vai começar? Rose. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao programa. Eu comentava com a Zezé que o MDB de Campinas, há muitos anos, ele não sai mais com um candidato a prefeito. O senhor ainda é um pré-candidato, mas, pelo menos desta vez, o MDB ele tem pelo menos um nome a pré-candidato, até então nunca teve. Há uma possibilidade real do MDB ter cabeça de chapa nessa eleição, ou é mais para poder você valorizar o passe do partido e depois fazer uma boa coligação? Olha, eu não colocaria o meu nome se não fosse para valer. Eu tenho uma história de vida, fui professor muitos anos na PUC e na Unicamp, fui reitor, fui deputado federal, eu fui secretário de Obras de Campinas e de Educação. Eu não posso me submeter a ser um nome como um nome de laboratório. Eu vim para ficar. Esses dias eu recebi um telefonema do Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, me dizendo que nós vamos para o enfrentamento, para a luta, que nós vamos colocar essa candidatura para valer, para colocar os ideais do partido e, ao mesmo tempo, poder oferecer para Campinas alternativas para que ela se transforme cada vez numa cidade melhor. Professor, a gente tem o MDB na base de apoio do prefeito Jonas Donizete, que tem sido olhado com alguma reserva por parte da população de Campinas. Tem a questão do preço da água extremamente caro, tem IPTU, tem uma carga tributária aí que o prefeito optou por crescer nessa época de crise, o que causou aí um desgaste, um bom desgaste. E os serviços públicos estão sendo bastante criticados. Enquanto base de apoio do prefeito Jonas Donizete, o senhor não teme que uma candidatura possa receber aí os petardos que seriam dirigidos a ele? Olha, quando nós resolvemos apoiar o prefeito Jonas Donizete na sua reeleição, nós deixamos claro de que nós teríamos candidato a prefeito neste ano de 2020. Isso estava combinado, ele sabe disso. Obviamente, a gente vem se preparando para oferecer uma alternativa válida, com pessoas mais experientes, que tenham o que dizer para Campinas e formar equipes capazes de levar Campinas a uma condição melhor que ela está hoje. Nós sabemos que todo prefeito tem dificuldade. Ele mesmo, quando se candidatou, disse que no primeiro mandato ele tinha feito uma série de coisas que faltaram outras e ele precisava completar. Da mesma forma agora, aquilo que for de bom nós vamos aproveitar. E o que precisar de complementação, de melhorias, de correções, nós vamos fazer também. Por exemplo, a obra do BRT, ela pode terminar ou pode não terminar. Ela não terminando, obviamente o próximo prefeito é que vai ter que terminá-la. Então eu tenho condições de fazer isso. A gente conhece, eu sou engenheiro, eu sei como fazer isso. Agora, se ela não terminar, lá na frente, além de concluir a obra, nós temos que operar essa obra para a população. A população sabe que as críticas em campanha já ficaram superadas, ninguém aguenta mais essa coisa de um ficar criticando o outro, batendo, sabe, muitas vezes criando mentiras, fake news e tudo. Hoje o que a população quer? Um candidato maduro que tenha capacidade de gestão, que seja alguém que propõe as coisas, que quer mudar a cidade de Campinas, que tem gente do lado dele capaz de mudar essa cidade e alguém que ouça a população. A população sabe, aquele que pode ouvir a população é aquele que vai ter uma administração
voltada só para o seu time? Professor, eu entendo que a população ela está cansada de fake news. No entanto, um candidato ele se diferencia do outro pelo projeto, pelo programa e as propostas que ele tem para a população. Quando você é de um partido que você está na base de governo, você está fazendo a gestão junto com esse partido. O senhor tem hoje o Arnaldo Salvetti, que é o presidente da CETEC, presidente local do MDB. O que eu gostaria de saber, assim, obviamente, você não vai atacar, mas como que o senhor vai fazer a defesa de projetos diferentes se o senhor ou seu partido participou desse governo que tem sido criticado, principalmente na área de saúde? Rose, eu posso te dar um exemplo. Na questão do IPTU, por exemplo, quando o prefeito colocou a mudança do mapa de valores da cidade, a mudança das alíquotas de cobrança do IPTU, eu presido uma entidade que é o ProURB e com outras entidades nós fizemos um grupo que se opôs a isso, levou para a prefeitura a sua inconformidade com aquele ajuste. Era um ajuste exagerado, nós colocamos isso para o prefeito, para os secretários. Então, mesmo sendo um partido que na base do prefeito estava com o Salvetti trabalhando e trabalhando muito bem, e o Fernando Garneiro da mesma forma, nós nos sentimos independentes para colocar as questões que achávamos necessárias. A questão do IPTU é uma questão muito grave, muito difícil. Os empresários estão sofrendo muito, as pessoas de uma forma geral, o comércio sofrendo demais. Tanto é assim que não foi dados os últimos 10% de reajuste a pedido nosso e com muito empenho nosso para que isso não fosse viabilizado. Da mesma forma, estão sendo criadas comissões aí que estão discutindo a questão de IPTU para a área comercial e industrial. Nós que vamos assumir a Prefeitura de Campinas, se a população nos permitir, nós sabemos que a primeira coisa que tem que fazer é rever o mapa de valores, é rever a questão do IPTU, porque senão você mata muitas iniciativas de empresas médias e pequenas e grandes empresas também que estão sofrendo demais com essa questão. Em relação à saúde, por exemplo, a gente sabe que foram feitos centros de saúde, postos de saúde, etc. Mas é preciso fazer funcionar isso para a população. Eu ando por aí, estou vendo as queixas da população em relação a isso. Então, eu me sinto independente em relação a isso. Eu não preciso ficar xingando esse ou aquele. Eu preciso oferecer para a população alternativas digitais e que a pessoa possa marcar a consulta através do celular, possa estar num centro de saúde sem estar numa fila esperando o dia todo para ser atendida. Uma pessoa que leva um familiar, muitas vezes infartado, às vezes ele fica horas e horas sem ser atendido, para fazer um exame demora muito. Isso é a mesma coisa para uma grávida que está esperando uma atenção especial, ou uma mulher que precisa fazer uma mamografia. Tudo isso está demorando demais no processo. E nós temos que corrigir isso. Não é porque fomos da base ou não fomos da base. Nós vamos ser leais à população na vontade que ela manifestar. Mas o senhor acha que é problema de gestão onde está a falha? É problema de gestão, falta de dinheiro, porque a saúde é um buraco sem fundo. A saúde é realmente um problema e vai ser a prioridade nossa no programa de governo. Por quê? Porque a saúde ela tem um investimento alto hoje de 1,4 bilhões de reais previstos para esse ano, mas você tem uma sobra só de 1% para fazer investimento. O resto é tudo em custeio, pagamento de terceiros, pessoal, etc. Então, a equação da saúde é uma equação que precisa ser modificada, porque do jeito que está, não há quem corrija. Mas nós precisamos encontrar formas dentro da gestão para viabilizar uma melhoria para a população. O que a população quer é uma eficácia que os médicos chamam de resolutividade, é resolver o problema. Muitas vezes você vai no posto e você não consegue resolver o problema, fica lá o dia todo, o seu patrão fala: não, você fica lá o dia inteiro, eu não quero mais gente que fica o dia inteiro no posto de saúde e a cada dia não resolve o problema. Então, os esforços são grandes, os profissionais são competentes, no Marugate tem gente muito competente, mas o sistema não está funcionando a tal ponto de que as queixas existem, as reclamações estão aí e a gente não pode fazer vistas grossas à reclamação realmente existente. Professor, a senhora está falando de saúde, e a saúde durante o governo Jonas entrou no alvo aí da corrupção
na questão do Ouro Verde. E quando o MP apresentou, teve a comissão processante na Câmara, o MDB faz parte da base e simplesmente não se manifestou. Como se apresentar como combate à corrupção se no momento em que a Prefeitura de Campinas era alvo do Ministério Público e o processo ainda corre, são 4 fases de operação, e apresentar essa mudança na área da saúde, principalmente que foi o alvo onde pelo menos 25 milhões é o valor que o Ministério Público acredita que foram afetados ou foram desviados da área da saúde. Bom, em primeiro lugar, o MDB não tinha vereadores na Câmara, de tal modo que... Mas faz parte da base, né? Sim, não se manifestou como partido. Você fazer parte da base significa que você faz o seu papel. Então, o Salvetti fez o papel de criar as feiras noturnas, de fazer uma série de coisas dentro da CETEC, exatamente para cumprir o seu papel. O Fernando Garneiro digitalizou a cidade cumprindo o seu papel. Não era o papel dele falar sobre a área da saúde. O que nós poderíamos ter votado ou não se tivéssemos vereadores no momento que isso aconteceu. Se manifestar? Mas o partido não pode se manifestar como partido porque não é parte do seu papel integrante. Não é proposta do partido estar dizendo A ou B sobre esta ou aquela questão. O que nós podemos dizer é o seguinte: em relação à saúde, nunca haverá, num governo que eu esteja como prefeito, qualquer problema de corrupção. Isso eu posso te garantir e é o máximo que eu posso te dizer. Coisas que estão na justiça, que estão afetando ou o prefeito ou alguns dos seus integrantes de governo, eu não posso falar sobre elas e eu jamais aceitaria que, num final de processo como esse, a hora que a pessoa estiver efetivamente condenada, eu não vou estar ao lado dessa pessoa de jeito nenhum. É um problema dela, aquilo que ela deverá ter feito no exercício do seu papel. Acho que você não pode roubar nada em lugar nenhum. Na saúde e na educação, então, é uma coisa ainda mais vil, entendeu? Professor, eu vou ter que encerrar aqui porque acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela presença. O pré-candidato do MDB é aqui conosco no Bastidores do Poder. Tchau, gente. Tchau, pessoal.